Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. O Verbo era Deus e estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Aquele que nos ensina que a palavra é uma espada viva e eficaz, a fim de penetrar os ossos, assim como sondar a intenção da mente e do coração, assim também como é apta, segundo a sua justiça, a ponto de dividir a alma do espírito, aonde ele nos ensina: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer a não ser destruir o vosso corpo, e nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte, do inferno. Sim, porque carregando a chave de Davi, passou pela morte de cruz, aonde o Pai o justificou ao terceiro dia, diante dos seus acusadores, aquele que já anunciava no Salmo de Davi do que havia de suceder. Assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. Assim como aqueles que têm o seu espírito, são aqueles que o Senhor é que faz justiça por nós. Nós não usamos de espada, que é aquele que fere pela espada será ferido, se a intenção for, na verdade, de maldade, segundo o Senhor conhece. Assim como sabemos que aqueles que têm as armas espirituais utilizam sempre das armas espirituais, até mesmo para desarmar os sanguinários, aonde o Senhor faz como quer e não há quem possa impedir o seu agir, o seu efetuar, o seu querer. Assim nos ensina o Senhor. Por isso nós permanecemos firmes e constantes no Senhor, a fim de que sempre prevaleça aqueles que estão segundo os seus estatutos e mandamentos. Por isso é uma palavra viva e eficaz, sempre a fim de estarmos na sua perseverança, estarmos sempre fazendo a sua vontade. Uma espada viva e eficaz, por isso ele ensina: antes temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o seu verme não se queima e o fogo não se apaga. A este temeis, assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que permanecem sempre fazendo a vontade do Senhor e com o coração segundo o coração de Deus, que é através daquele que nos mantém corpo, alma e espírito incorruptível, e ainda que se tropece em algum ponto, somos justificados pela graça, a fé, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, e ainda que se tropece em algum ponto, não estamos acometidos de desobedecer a todos os mandamentos por meio daquele que antes cumpriu e nos torna cumpridores. Mas jamais utilizai a graça na verdade, para franquear as paixões da carne, para submeter novamente ao jugo do opressor. Porque do Senhor não se permite escarnecer, e ele galardoa segundo a conduta de cada um merece,
Assim nos ensina o Senhor, quer sejam boas, quer sejam más. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.